Opa, salve, salve! Um ótimo início de noite pra você no programa Conteúdo no Ar. Chegando eu, Clécio Ramos e ele, Thiago. Tudo bem, Thiago? Graças a Deus, contigo. Bom demais, finalzinho de semana, né? Programa no ar. E eu tô sabendo notícia boa que você tá sendo papai de primeira viagem. Parabéns, muito obrigado. Cara, que legal. Graças Bênção. a Deus. É homem ou mulher? Uma menina, chama Cecília Giacomo de Lacerda. Que bênção. E para falar um pouco sobre isso que você está vivenciando agora, nós trouxemos dois mega convidados para falar para papai de primeira viagem e também mamãe, né? Com certeza. Aproveitando esse momento especial na minha vida, nós resolvemos trazer para vocês dois temas em um programa só, muito importantes para quem pensa em ter filhos. Reprodução assistida e também gravidez com todos os seus desdobramentos. E para falar sobre esses dois assuntos de uma vez só, trouxemos o Walter e a Juliana, que são dois médicos especialistas, um em reprodução assistida e a outra uma ginecologista. Tá querendo ser papai ou ser mamãe? É a hora. Eu não perderia por nada o programa de hoje. Tá muito bacana. Vamos lá então, né? A partir de agora, para você. Imagine um casal, né? Formou um casal e esse casal já começa a debater entre si se pensam ou não em ter filhos. E vamos pensar naquele casal que já pensa em ter filhos, já é um projeto de vida dos dois. O que é mais prudente para esse casal que tem como fim o projeto de filhos? Já no começo do relacionamento, ambos fazerem um tratamento preventivo, ou seja, aquele check-up para ver se possuem condições completas de terem filhos, já que nós sabemos que tanto o homem quanto a mulher pode ter problemas de fertilidade, entre outros. Então já faz no começo do relacionamento um check-up para ambos saberem se terem condições ou não, ou de fato vão se conhecendo e vão parando de tomar remédio, de usando métodos contraceptivos no decorrer da relação e dá um tempo ali para ver se gera ou não a gravidez com o passar do tempo. O que é mais recomendável para um casal que tem um projeto de filhos? O seu questionamento, Thiago, na verdade envolve o que a gente chama de avaliação pré-nupcial ou pré-concepcional. Isso precisa de ser feito e eu vou pontuar algumas coisas na minha visão, né? Eu acredito que neste momento a gente tem que ter 3 linhas de frente com esse casal. A primeira e a mais simples, a mulher que é candidata a engravidar deveria suplementar uma vitamina chamada ácido fólico. Isso é muito importante. Prescrição simples, eu acho que qualquer profissional dentro da ginecologia está habilitado a fazer. A segunda coisa que tem que ser avaliada é a saúde física, a qualidade da saúde do casal para tocar a gravidez. Nesse aspecto tem que ser avaliada a saúde toda, a saúde clínica da mulher, pressão arterial, peso, né, adequação do peso, e serem colhidos os exames pré-nupciais aqui que envolvem investigação de algumas doenças e problemas e agravos de saúde, tanto o homem quanto a mulher. Para a mulher eu ainda acrescentaria, na minha opinião, um ultrassom com contagem folículo antral, né, um ultrassom endovaginal, e faria um espermograma para o homem, que são exames muito simples serem feitos, fáceis, acessíveis, que conseguem controlar e eliminar já alguns principais problemas preveníveis. Achei engraçado você propor uma situação em que quando o casal começa o relacionamento, eles já começam a se investigar em potencial reprodutivo, né? Geralmente isso acontece às vésperas do casamento. A gente sempre faz tipagem sanguínea do casal para ver se há alguma possível incompatibilidade, para que a gente tenha os cuidados adicionais no pré-natal. Fazemos também algumas sorologias básicas de doenças que podem ter transmissão vertical, caso a mãe engravide. E eu acho que o Walter falou muito bem quando a gente faz essa avaliação básica das causas mais comuns em pacientes inférteis, que são uma avaliação da qualidade do esperma, com um espermograma, que muitos de vocês se recusam a fazer, meninos, né? É importante que vocês façam esse exame. Nós fazemos também uma ultrassom endovaginal para avaliação de reserva folicular, lembrando que na mulher jovem, os principais casos de infertilidade costumam ser sintomáticos, que é a síndrome do ovário policístico e algumas outras coisas que podem levar à anovulação, né? Mas é uma avaliação simplesinha, você pode fazer com o seu ginecologista mesmo. Vamos pensar que a mulher, ela engravidou, né? E existe algum hábito, existe algum tipo de alimento, remédio ou algum hábito que a mulher, no dia a dia dela, pode se transformar num aborto não intencional? Existem alguns alimentos, hábitos assim, tabagismo é o primeiro, eu preciso dizer, né, que as pacientes tabagistas, elas têm índices de abortamento muito maiores. Existem alguns estudos relacionando consumo excessivo de cafeína também a um índice de perdas maiores do que da população que não tem esse consumo excessivo.
Mas é um consumo excessivo, assim, em miligramas de cafeína, eu sei que seria equivalente a 3 ou 4 xícaras de café expresso dia. Então, seriam considerados para o nosso hábito mesmo realmente um consumo excessivo de café. Existem muitas medicações teratogênicas, né, Walter, que as clássicas utilizadas que a gente sabe são de tratamento de pele, né, quando está em tratamento para espinha, essas medicações também podem ter um efeito de malformação no bebê. Você lembra de mais algum em relação Então, para evitar esse aborto espontâneo, é bom que a mulher sempre vá ao médico e tome cuidado com os medicamentos, alimentação e o que mais? Para evitar, sempre saber, um aborto, né? Além de tudo isso, eu ainda citaria que existem doenças endócrinas que podem provocar também abortamento. Então, deficiências de hormônio da tireoide, quando muito grave, pode provocar abortamento. Geralmente isso já é triado na avaliação pré-concepcional. E apesar de não ser um consenso, há quem diga que o peso excessivo, muito peso, obesidade, também favoreça a ocorrência de aborto. A gente falou muito do projeto, do começo do projeto de gravidez mesmo, mas a partir do momento que chega lá com aquele beta-HCG, de fato está 100% grávida, quais são os principais alertas e proibições, para além de alimentação e remédio, que a mulher não pode realmente fazer sob correr o risco da saúde dela e do bebê? Tiago, uma coisa que eu gosto muito de falar para as minhas pacientes é que a mãe, ela pega o beta-HCG, ela está grávida. Para nós, ela está grávida um pouquinho depois, né, Walter? Só o beta-HCG positivo, ele ainda não é um preditor de uma gravidez viável, porque os índices de abortamento espontâneos, eles são muito altos no primeiro trimestre. Pode ser que você tenha um beta-HCG positivo e uma gravidez anembrionada, uma gravidez que não está se desenvolvendo normalmente, então que ela ainda não vai. Você, mamãe, pegou o beta-HCG positivo, a primeira coisa que você tem que fazer é se consultar com seu obstetra para que ele possa fazer essa primeira avaliação inicial e para a gente poder avaliar essa vitalidade da gravidez. O índice de abortamento, Thiago, é em torno de 20% a 25%, então muito grande. É muito alto, é muito alto. Então, o que acontece? Depois que você faz essa primeira avaliação, o seu ginecologista vai te passar algumas suplementações vitamínicas que são importantes, que o Walter já citou, principalmente o ácido fólico. Nós vamos também fazer algumas adequações em uso de medicações, em hábitos de vida, se existe alguma coisa que pode ser nociva. Quanto mais precoce for o diagnóstico da gravidez e a primeira consulta, melhor, porque se tiver alguma coisa que pode interferir negativamente na evolução dessa gravidez, a gente já age desde então. E já aproveita para exterminar os mitos que surgem na internet, por exemplo, dizem que mulher grávida não pode dirigir, não pode fazer sexo, já aproveita para encerrar essa questão também do que é mito, do que não é mito dentro das proibições. Relação sexual é uma que as pacientes perguntam muito se existe alguma contraindicação e ela não existe, salvo raras exceções, em que a gente pode ter alguma área de descolamento trofoblástico, pode pedir um pouco mais de repouso, mas salvo essas exceções, relação sexual é permitido. Aqui no nosso estado é uma coisa que é super comum, é gravidez e caudas novas. A grávida pode tomar banho de piscina, pode tomar banho na água morna e assim, isso é permitido na gestação. A gente sabe que a hipertermia, a alta temperatura, ela é um fator indutor de uma malformação, porém, para você conseguir ter uma hipertermia e um banho de imersão, você tem que estar numa água muito quente, acima de 39 graus, e essa água ela é desconfortável. Uma piscina gostosa está em torno de 31, 32. E já aproveito para falar da sauna. Sauna aí é mais perigoso, porque a sauna, eu acho que a sauna, se não me engano, essas temperaturas, a sauna a vapor é 40 e a seca é 60. Enfim, as duas, nenhuma é considerada segura, porque elas sim poderiam induzir a mãe a uma hipertermia. A gente tem mais medo de febre no início da gravidez, que às vezes a mãe nem se atenta. Dirigir, exercícios físicos. Não, direção também não tem importância. O risco que a grávida se expõe dirigindo é o mesmo que ela se expõe no banco do passageiro, não seria em caso de colisão, de se envolver em um acidente, principalmente em estados mais avançados da gestação, né? Lembrando que no primeiro trimestre, no comecinho da gravidez, nós mulheres, quando gestantes, temos uma tendência a ficarmos mais sonolentas, né? Talvez desatentas, algumas podem desenvolver até problemas oftalmológicos transitórios, então isso tem que ser considerado quando a gente pensa em dirigir, mas não é uma contraindicação absoluta. Quais são os riscos reais comprovados para uma gravidez de uma mulher com uma idade mais avançada, os riscos tanto para ela quanto também para a criança? O problema hoje é que uma realidade é que a mudança social, o comportamento social da mulher tem feito com que a mulher adulta adie a maternidade em função de outros projetos. Isso é muito comum, né? E a fertilidade feminina está muito relacionada com o óvulo, tá? A fertilidade feminina, diferente do que algumas pensam, não está relacionada ao útero, está relacionada ao óvulo. E diferente do que ocorre no homem, o óvulo da mulher tem a mesma idade da mulher e um pouquinho mais. Então o óvulo, ele
ele envelhece, ele ganha idade junto com a mulher. E o problema reside, então, toda a dificuldade de fertilidade reside no óvulo. Nós temos aqui, principalmente, 3 grandes problemas de se postergar a maternidade. O que é postergar em termos objetivos? A partir de 35 anos, principalmente. A partir de 30, o efeito é discreto. A partir dos 35 anos, ele começa a se acelerar. Aos 40, ele fica dramático. O que ocorre? A mulher, a fertilidade feminina, ela é prejudicada do ponto de vista de óvulo em 2 pontos. Primeiro, ela vai ter uma quantidade de óvulos diminuída e, principalmente, a qualidade do óvulo dela diminui. E as consequências da redução em quantidade e qualidade de óvulos são 3. Número 1, a probabilidade dela conseguir engravidar naturalmente começa a cair com o tempo. Essa é a consequência número 1. Segundo, caso ela consiga, e é cada vez mais difícil, a probabilidade de ela ter um abortamento por má qualidade do óvulo aumenta. A Juliana citou uma média de abortamento de 20% a 25%. Mas se você separa por idade, isso é dramático. Uma mulher que engravida aos 25 anos tem aproximadamente 5% de chance de ter um aborto se engravidar. Uma mulher que engravida com 45 anos tem entre 50% a 80% de chance de, se conseguir, abortar. O terceiro é que o processo de adiamento da maternidade aumenta muito o risco do nascimento de uma criança com doença genética que é carregada do óvulo. Eu cito aqui a doença genética disparadamente mais comum, que é a síndrome de Down. Se uma mulher de 25 anos engravida, de cada nascimento de filhos com mãe de 25 anos, 1 em 3.000 casos tem síndrome de Down. Se uma mulher de 45 anos dá à luz a uma criança, ela tem mais ou menos uma chance de 1 em 20 de nascer com síndrome de Down. Na opinião de vocês, qual que seria a janela de faixa etária ideal para a mulher engravidar? Já falem esses números aí para ficar bem claro para quem está assistindo, do ponto de vista de saúde. Qual que seria a faixa etária mínima e máxima para se falar em gravidez? Eu creio que todas as mulheres deveriam ter sua prole definida até os 35 anos. Uma mulher que quer ter 4 filhos, ela tem que começar a engravidar muito antes daquela que vai ficar feliz e realizada com um filho só. A gente também tem que pensar do ponto de vista racional que um filho, querendo ou não, ele é um investimento financeiro. Não só de afeto, de tempo que você vai dedicar para essa criança, mas também do ponto de vista financeiro é um baita de um investimento. Aí eu quero fazer 2 perguntas em uma para vocês, que é a seguinte. Mas o processo de gravidez, no particular, quanto ele custaria? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte. De uma forma geral, se a gente pegar a classe média mesmo, quanto custaria um filho para uma família hoje até os 18 anos? Em uma média, eu acredito que você consegue ter um bom acompanhamento pré-natal, com todos os exames, com um bom obstetra e uma boa maternidade a partir de R$10.000. R$10.000 o processo de gravidez. Isso. Estamos falando de um parto sem intercorrências, né? Sem dor de cabeça, sem UTI, Exatamente. sem nada. E agora, na sua opinião e do Walter também, quanto que custa para o bolso dos pais um filho do nascimento até os 18 anos, mais ou menos? Mas eu nunca fiz a conta por medo, por desespero, né? Que hoje uma fralda Pampers calcinha custa em torno de R$1,60 a unidade. Então, eu nunca parei para pensar. Mas se você parar para pensar que, assim, fora esses gastos de primeira infância, que eles são consideráveis, com cuidados de higiene, farmácia, logo depois educação pré-escolar, todas essas coisas a gente precisa se preparar financeiramente mesmo. Qual que é a diferença de hoje de fertilização in vitro, né, e inseminação artificial? Qual que é essas 2 diferenças na medicina? São as mais famosas, né, na área da reprodução. A inseminação intrauterina, ela pertence a um grupo de tratamentos que nós chamamos de baixa complexidade. Resumir, porque é muito técnico. A mulher usa uma quantidade que nós consideramos pequena de medicação para que se cresçam uma pequena quantidade de óvulos nos ovários. Em um dado momento, o sêmen em laboratório é colhido, preparado e inserido no momento adequado dentro do útero. Pronto, isso é inseminação intrauterina. Fertilização in vitro pertence ao grupo dos tratamentos que nós chamamos de tratamentos de alta complexidade. Aqui o foco é outro. Essas mulheres usam grandes quantidades de medicação com a intenção de fazer crescer nos ovários grandes quantidades de óvulos. Num dado dia, também oportuno, esses óvulos são colhidos por um procedimento de agulha. A gente entra com a agulha pela vagina, a mulher fica sedada, aspiramos esses óvulos e o sêmen colhido é usado para fertilizar os óvulos no laboratório. Então a fertilização é in vitro e não in vivo. Na inseminação intrauterina esse encontro é dentro das trompas e do útero. Na FIV é no laboratório. E em um dado momento o útero é preparado para receber diretamente o embrião pronto.
Isso é fertilização in vitro. Olha, nesse processo de gravidez acaba que tem tantos desdobramentos para a coitada da mulher, né? Tantos riscos. E eu estudando sobre isso, teve 2 desdobramentos que eu fiquei muito assustado com essas consequências. Aí eu queria entender o como e o porquê que isso acontece, que é a questão da mulher, durante a gravidez, desenvolver diabetes e também depressão. Como e por que isso acontece? São 2 doenças realmente comuns, relativamente comuns durante o processo de gravidez. O diabetes a fisiologia dele é um pouco mais fácil de explicar. Durante a gravidez, a gente fala que a gente está num estado diabetogênico, de maior oferta de açúcar, por um motivo lógico, que eu preciso oferecer mais nutrientes para o meu bebê que está se formando. Algumas de nós têm uma intolerância maior, alguma dificuldade nesse metabolismo de carboidrato, que eu deveria ofertar um tanto X na minha corrente sanguínea e eu acabo ofertando muito mais. Hoje em dia existem algumas causas intrínsecas de cada organismo, mas também está muito relacionado ao excesso do ganho de peso, né? Uma coisa muito importante da gente falar é que não existe isso de gestante ter que comer por 2, né? O acréscimo calórico necessário ele é muito pequeno. Então, por um mecanismo do próprio organismo que se prepara para ofertar mais açúcar circulante para poder ir para esse feto, algumas de nós acaba fazendo um quadro, na maioria das vezes, transitório de diabetes. Sobre depressão, existem algumas tentativas de explicação fisiológicas que envolvem baixas de neurotransmissores do bem-estar relacionado a altas doses hormonais, mas a gente tem que considerar que isso não é o fator único, predominante, porque existem mulheres que estão mais suscetíveis a ter depressão, por exemplo, aquelas que têm uma gravidez não desejada, a gravidez na adolescência, mulheres em baixa condições socioeconômicas. Então a gente acredita que a depressão na gravidez seja multifatorial. Existe sim esse componente de alta hormonal com queda do neurotransmissor que a gente fica um pouco mais suscetível, mas existem grupos de mulheres que talvez aquela gravidez traga um pouco mais de transtorno do que alegria e ela acaba sendo um grupo de risco maior. Como que funciona essa questão de barriga de aluguel? A busca dessas pessoas que oferecem a combinação, dessas pessoas que oferecem a barriga para colocar como barriga de aluguel? Negociação, remuneração, né, direitos dessa barriga de aluguel. Às vezes ela cria uma expectativa ali, né, aí acha que o filho já tem que ficar para ela, né, aí cria aquele imbróglio com a mãe que combinou, contratou, a gente não sabe onde que acham essas barrigas de aluguel, como é que funciona todo esse contexto de barriga de aluguel. A lógica do tratamento é muito simples. Existem mulheres que não têm condições de gestar com o próprio útero. São várias as situações que podem gerar uma situação dessa. E essas mulheres, para poder ter um filho biológico seu, com o próprio óvulo, com o sêmen do esposo, precisam recorrer a um útero que vai ser cedido temporariamente a elas. Esse é o princípio do tratamento chamado de útero de substituição. Bom, esse tipo de tratamento ele é permitido no Brasil. Na verdade, a reprodução assistida não é regida por lei, ela é regida por resoluções do Conselho Federal de Medicina. Nós não temos lei acerca da nossa prática. O que se faz dentro do consultório é aquilo que o Conselho Federal libera o especialista para fazer. Então, como que funciona um tratamento desse? Primeiro, a paciente tem que passar por triagem e tem que ser definido que aquele útero não é adequado para a gestação ou que aquela mulher não poderá usar o útero dela. Como que funciona? O primeiro ponto é o casal aceitar e entender. Se ele aceita, entende e quer, na resolução do Conselho Federal de Medicina, a gente define que a candidata a ceder o útero precisa, logicamente, ser uma mulher que tem saúde para conduzir a gravidez, que tenha um útero, pelo menos, presumivelmente saudável, é feita uma avaliação dessa mulher, e pelo menos dentro da resolução, ela tem que ser um parente de até 4º grau. Parente de até 4º grau é até prima de 1º grau de qualquer um dos envolvidos. Pode ser do homem, pode ser da mulher. Qualquer um desses envolvidos, então pode ceder temporariamente o útero para o tratamento. Casos de exceção, casos à parte a esse, têm que ser avaliados e liberados pelo Conselho. Existe, na resolução do Conselho Federal de Medicina, além da autorização para se fazer o tratamento, toda uma normativa de documentos que precisam ser preenchidos antes do início do processo, para que esse processo possa seguir normalmente. Agora, não requer autorização judicial, isso é liberado para ser feito, pode ser feito, é um tratamento reconhecido dentro da reprodução humana, mas é bem burocrático. Tem avaliação psicológica de todo mundo envolvido. A mulher que vai engravidar, ela assina um termo de que ela vai ceder temporariamente o útero. Eu queria que você explicasse o que significa de fato essa reprodução assistida, o que é isso, para quem ainda não entendeu.
se isso existe só de forma privada ou o governo banca esse tipo de situação, se os planos de saúde eles investem nisso ou isso é completamente particular para quem tem plano de saúde e quais são as faixas de preço aí para quem precisa ou busca reprodução assistida. Qualquer tipo de intervenção médica que vise facilitar, permitir, otimizar a chance de um casal ficar grávido. Isso é reprodução assistida. Qualquer tipo de intervenção, da mais simples à mais complexa. Então assim, se você vai numa consulta e é orientado da forma de otimizar a sua forma de engravidar naturalmente, isso já pode ser considerado uma reprodução assistida. Tá? Muito bom. A reprodução assistida é uma área, né, da medicina que não tem cobertura por plano de saúde. A ANS não obriga nenhum plano a incluir as técnicas de reprodução assistida na cobertura do seguro. Então as seguradoras não cobrem. Então, a princípio, é um tratamento inteiramente privado, independentemente se você tem plano de saúde ou não. É particular, né? Vamos resumir assim. E o governo? Então, existem alguns locais que fazem esses tipos de tratamento via SUS. O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás é o único local que oferece esse tipo de serviço em Goiás, né? Estou tirando o Distrito Federal. Em Goiás é quem oferece esse tipo de tratamento. No SUS, tá? Uma boa parte dos custos é abatido, mas ainda assim o casal tem algum aporte financeiro sim. Por exemplo, existem taxas operacionais que o casal precisa de pagar e o casal paga remédio, que muitas vezes é uma das partes mais caras do tratamento. Com relação à faixa de preço, isso varia assustadoramente dependendo do local. Então, vou citar um exemplo, uma inseminação artificial no Hospital das Clínicas deve estar custando o mesmo tanto que custa no âmbito privado, R$4.000 uma tentativa. Fertilização in vitro varia demais, muito, dependendo do local. Por exemplo, no Hospital das Clínicas se investe entre R$6 a R$10.000, em média, um ciclo de fertilização in vitro. No privado, tem centros no Brasil que você investe R$60.000 no ciclo. Bom, na área de vocês, eu queria que cada um de vocês falasse um pouco sobre ela, dentro da questão, tanto na ginecologia quanto também na assistida, o que tem mais de antiético dentro dela? O que é mais tem problemas junto aos médicos, junto aos pacientes? Quais são aquelas situações que de fato são antiéticas, que chega do paciente todo tipo de história? Mas o que de fato é antiético do ponto de vista da medicina? Na verdade, para o médico, de uma forma geral, o Conselho Federal de Medicina ele tem uma cartilha, né, que é o Manual de Ética Médica. Nessa cartilha a gente estabelece basicamente qualquer diretriz, né, ética de trabalho de um profissional médico. Então, se o paciente está em dúvida sobre alguma transgressão ética, essa cartilha, esse manual de ética médica, ele é de livre acesso a qualquer cidadão. Pode ser lido também por uma pessoa leiga. Uma coisa que eu acho que é muito comum, tanto na área do Walter quanto na minha, que sou generalista, e que eu acho que a gente vê com muita frequência, é garantia de resultados. Eu acho que isso é talvez uma grave infração ética. Hoje, nós já temos tecnologia e medicina suficiente para pensar em um filho onde a gente possa determinar cor dos olhos, sexo, aparências físicas, ou seja, quase montar o seu bonequinho dos sonhos. Temos ou não temos tecnologia e medicina para isso? O que a gente tem hoje de conhecimento de características, de noção genética de um embrião, só existe dentro das modalidades complexas de tratamento. Então a ferramenta que a gente tem para conhecer um pouco as características do embrião é um teste que a gente faz uma biópsia, literalmente, do embrião antes dele ser colocado dentro do útero. E essa biópsia nos dá algumas informações sobre aquele, vamos dizer assim, ser humano ou indivíduo, né? Não sei se é uma concepção, mas sobre aquele embrião. Então, o que a gente sabe hoje, por exemplo, se você aplicar esse teste, você sabe se aquele embrião é ou não portador das doenças genéticas mais comuns. Isso a gente consegue obter esse tipo de informação. A gente consegue também obter o sexo genético daquele indivíduo, né? Isso sai no resultado. Mas a gente ainda não consegue, nós estamos muito longe, né, de saber características específicas, né, como cor dos olhos, a altura que a pessoa vai ter. A gente não tem esse tipo de ferramenta ainda. E existem entraves científicos, éticos ao desenvolvimento desse tipo de pesquisa. Então, assim, muita coisa sobre melhoramento genético, muita coisa sobre aprofundamento de estudos, isso às vezes é barrado do ponto de vista científico, porque a pergunta final é assim: com qual objetivo que a gente vai fazer isso? Você quer criar seres humanos perfeitos? A gente não... O conceito de perfeição ele é muito relativo, né? Então a gente conhece um pouco sobre os embriões e o foco hoje desse tipo de estudo genético é prevenção de doença.
Não é com nenhuma intenção selecionar pessoas perfeitas, o teste não é perfeito, a gente não muda os tipos de embriões que tem lá, a gente só informa ao casal as características dos embriões que são naturalmente deles. Juliana, eu queria tirar uma dúvida com você, que é a seguinte: às vezes o casal quer ter filhos, aí vai fazer aquele preventivo que a gente começou a falar e o médico dá aquela notícia triste: olha, por conta do seu comportamento, você se tornou infértil. Então eu queria que você explicasse para quem está assistindo o que o ser humano pode fazer que pode gerar nele a infertilidade, tanto no homem quanto na mulher, porque tem casos que a pessoa não escolhe, ela já é infértil, mas tem casos que ela voluntariamente ou involuntariamente ela consegue se tornar infértil por um mau comportamento. Então eu queria que você explicasse quais são esses casos de mau comportamento que levam à infertilidade. Então, Thiago, as principais causas de esterilidade hoje são por cirurgias de esterilização. Vasectomia e laqueadura, que em grande parte dos casos, às vezes depois os pacientes se arrependem, né? Agora, existem algumas doenças sexualmente transmissíveis que podem ter como sequela a infertilidade. No meu consultório ginecológico, não raro a gente vê infertilidades tubárias. O que acontece? Por que é a infertilidade tubária? Aquela mulher não consegue engravidar porque ela tem um problema de alteração nas trombas, que não consegue promover o encontro desse óvulo com o espermatozoide na relação sexual, como uma consequência de infecção por clamídia, que é uma doença sexualmente transmissível, né? Cigarro é uma causa importante de alteração do sêmen no homem e de redução de quantidade de óvulo na mulher. Combate a obesidade no homem, o excesso de peso no homem pode reduzir a capacidade desse casal de produzir espermatozoide. Toda mulher que pensa um dia em ser mãe deveria fazer avaliação da sua reserva ovariana. Todo ano. É um exame muito simples e a gente não tem como saber, olhando para a cara, para o rosto de uma mulher, como é a reserva ovariana dela. Eu preciso aplicar um teste. Com um simples ultrassom, isso eu faço no meu consultório todos os dias, o tempo inteiro, sem parar, o dia inteiro. Eu queria que vocês pudessem explicar para os nossos telespectadores sobre a questão da reprodução pós-morte, para as pessoas que têm essa dúvida, não conhecem, para tirar a dúvida de cada um deles. Toda vez que um casal se propõe a fazer tratamento de reprodução humana, se alguém já teve o desprazer de ter que passar por um tratamento, porque não é bom, ninguém escolhe fazer isso, eles preenchem uma série de termos e geralmente tudo relacionado ao andamento do tratamento é previsto em contrato. Inclusive, ambos os cônjuges, eles têm que deixar expressamente, devidamente escrito em contrato o que eles gostariam que fosse feito, ou com gameta ou com embrião, no caso de morte. Então isso já vem no tratamento previamente autorizado. Vou dar um exemplo. Um casal faz uma fertilização in vitro, tem lá muitos embriões, engravida e sobra embrião. E o esposo morre no acidente de carro. A mulher quer ficar grávida do embrião que ela teve com o esposo que morreu. É preciso, para que ela use o embrião, que o esposo tenha deixado, enquanto vivo, previamente expresso o que fazer em caso ele morrer. Porque você pode pensar assim, mas o marido não vai importar. Não. O homem pode falar assim, não, eu me importaria que meus filhos biológicos crescessem sem pai, eu não quero. Então isso tem que deixar expresso. Isso deveria já estar expressamente descrito em contrato antes do tratamento começar. Eu queria que vocês explicassem como que funciona esse processo de doação de óvulos, de doação de sêmens, ou seja, isso é espontâneo, isso é remunerado, porque tem muitas séries que trazem até a doação de órgãos e de outras coisas como algo pago. Então, isso é remunerado, isso é gratuito, onde que faz essa doação, como que é feita essa coleta, como que esse material é armazenado, congelado, guardado. Queria que você explicasse de uma forma geral como que rola esse processo de doação, tanto do sêmen quanto dos óvulos. No Brasil, nada em reprodução humana pode ter finalidade lucrativa ou comercial. Então eu não posso abrir um laboratório aqui e botar uma plaquinha na frente, compra-se sêmen, não existe isso, né? Então todas essas doações, elas são ou voluntárias ou tem algum outro cunho que não seja comercial. Então no Brasil a gente tem bancos de sêmen, então tem doadores que por os mais variados motivos deixam amostras seminais lá que ficam congeladas para uso. E de óvulos? No Brasil, a gente tem pouquíssimos serviços que deixam o óvulo guardado. Geralmente o óvulo doado é doado a fresco. O que acontece? A mulher que vai doar, ela passa por um tratamento de fertilização in vitro e no momento da coleta, ou a totalidade ou uma parte desses óvulos é cedido para outras mulheres que não têm óvulo. Por exemplo, as que entraram na menopausa, tá? Então, esses programas são regulamentados, eles podem ser feitos, são éticos esses tratamentos, só não pode comprar óvulo
nem sêmen. Então tá, e como é que esse material é guardado, armazenado, congelado? Onde é que eles ficam? Como que eles ficam? Então, o sêmen fica guardado nos bancos de sêmen. No Brasil a gente tem uns 3 ou 4 grandes bancos de sêmen, a maioria em São Paulo e um no Rio de Janeiro, perdão, um em Belo Horizonte, se eu não me engano. Os óvulos, a gente não costuma ter banco. O que acontece é que a mulher recebe, o casal recebe o óvulo fresco e o sêmen do esposo já é fertilizado naquele momento, né? Então ele vai lá no dia no laboratório que a doadora do óvulo está colhendo e esse sêmen fertiliza o óvulo e aí o casal ou recebe ou guarda o embrião pronto, que é deles. Como o pai ou a mãe deve reorganizar a vida, acho que é mais para você também, após o nascimento de um filho, né? Tanto o pai quanto a mãe, como lidar com isso? É muito importante, assim, do ponto de vista médico, obstétrico, é muito importante a gente ressaltar que aquela mãe, principalmente se for um primeiro filho, ela está vivendo uma situação muito nova, em que ela deixou de ser aquele binômio mãe e bebê, né, para poder haver essa separação. Existe um acometimento que quase 90% de nós, que se chama baby blues, que é uma tristeza passageira, transitória, que acompanha essas mães quando elas voltam da maternidade por toda essa mudança de dinâmica, mudança de padrão de sono, mudança de padrão de atenção. Às vezes a atenção que você recebia da sua parceira vai ser muito diminuída porque ela está sendo exigida com outras coisas. Também em relação ao pai, todo esse cuidado com o bebê que está chegando, seja ele o primeiro ou o segundo, muda muito a dinâmica do casal. Essas coisas têm os mais variados perfis, porque as pessoas são muito diferentes, mas é muito importante a gente ressaltar essa parte obstétrica, né? Que é dessa tristezinha transitória que pode acontecer, é comum e que, se permanece por mais de 2 semanas, precisa de avaliação médica. Má formação cerebral, gêmeos siameses, são surpresas que os pais às vezes não estão esperando e existe alguma coisa que os pais podem fazer para evitar esse tipo de situação, tanto do ponto de vista antes da concepção, quanto do ponto de vista depois de que você descobre que a sua realidade vai ser um pouco diferente daquilo que foi planejado ou esperado? Existe alguma coisa que os pais podem fazer? Existe, quando a gente pensa em fatores pré-concepcionais, né? O já citado aqui, famigerado ácido fólico, é uma vitamina que tem muita comprovação de que ela diminui a incidência de malformações cerebrais e de distúrbios do tubo neural do bebê. Então, por isso que esse acompanhamento pré-concepcional é importante, porque existem algumas coisas que a gente pode fazer que diminuem muito a chance de algumas malformações. Infelizmente, a maioria das malformações, elas são randômicas, não foi nada que você fez ou deixou de fazer, sabe? É de alguma carga cromossômica, enfim, foge do nosso controle. Aí a gente entra num processo muito delicado, que é aquele de readaptação do casal, porque eles não vão ter aquele bebê idealizado. Então, às vezes a gente tem um bebê com uma malformação, às vezes ela é incompatível com a vida, às vezes a gente tem o diagnóstico de, enfim, um bebê especial, um bebê que vai precisar de alguns cuidados. E é muito importante que o profissional de saúde tenha sensibilidade na condução desse casal, porque a gestação e o puerpério, né, o pós-parto imediato, ele é um período assim de muita delicadeza emocional. Então a gente precisa ter essa sensibilidade para acompanhar esse casal e para que eles se readaptem de acordo com a situação que for exigida dele. Bom, a gente sabe que a mulher passa por um turbilhão de emoções quando ela passa por uma gravidez. Qual a melhor forma dela recuperar a sua saúde física, mental, emocional, depois do seu pós-parto, né? Vamos dizer assim. O mais importante, eu acho, para uma mãe, uma recém-mãe, é rede de apoio emocional. Às vezes a gente acredita que nasce um bebê e nasce uma mãe, vocês vão ver que isso muito é de aprendizado. O amor que a gente tem no filho, a maioria das vezes, ele é inerente, mas os cuidados, a habilidade mesmo em manuseio, essas coisas, todas elas são adquiridas. É importante que essa mãe tenha uma rede de apoio mesmo, não de palpite, de pitaco. A gente já pode dar alertas, cuidados, deveres, obrigações ao associar coronavírus com reprodução ou com gravidez? Já tem algum alerta que a gente pode fazer, que já foi descoberto, algum cuidado, algum alerta sobre essa questão do vírus que está deixando a gente
em estado de alarme? A última recomendação que eu vi, se eu não me engano, ela é do dia 7 de março agora. Então ela tem um pouco menos de 2 semanas. E ela fala que a situação ainda é incerta. As evidências que a gente tem, elas ainda são fracas, porque como é um vírus de eclosão assim muito recente, a gente ainda tem poucos desfechos maternos obstétricos. Mas aparentemente não há motivo de alarde adicional para as gestantes, porque parece que as gestantes, ao contrário do H1N1, elas não têm um risco adicional em relação à contaminação do corona e parece também que não há chance de transmissão vertical, que é isso, eu ter e passar para o meu neném durante a gravidez. Mas como eu falei, ainda são evidências fracas, porque é tudo muito recente. E as mamães na maternidade, com o bebê recém-nascido, saem da maternidade no aparelhinho lá da caixinha do bebê, tem alguma proteção a mais? Tem que passar álcool, tem que colocar pano para proteger de mosca, do ar? Como é que funciona esses recém-nascidos agora em tempos de coronavírus? Então, papai de amanhã, eu acredito que a maior recomendação seja a respeito de visitas. Tanto visitas hospitalares quanto visitas em casa, né? O bebê, ele é um serzinho de sistema imunológico muito delicado. Então, apesar de a gente ainda não ter grandes evidências a respeito de contaminação de corona em recém-nascidos, é muito prudente que a gente mantenha os procedimentos de higiene básica, né? Que geralmente até em tempos fora de epidemia a gente mantém no caso de recém-nascido, mas principalmente em restrição ao número de visitas. Isola o bebê. Isola o bebê e a mãe. A mãe que opta para fazer um parto em cesárea, que é o primeiro parto, ele tem que dar continuidade sempre nos partos. Se ela tiver mais filhos sendo cesárea, ela é impedida de ter um parto normal ou não tem nada disso? Quando a mãe tem apenas um parto cesariano, os consequentes, os posteriores, podem ser vias vaginais. Quando a gente tem mais de uma cesariana, o ideal é que os próximos, se houverem, sejam sempre cesarianos. Por quê? O lugar onde se incisa, onde corta para tirar o neném no útero, é sempre mais ou menos o mesmo lugar. Existe um lugar anatômico ali de você fazer essa incisão. E quando a gente corta, fecha, esse lugar de cicatrização, ele tem uma resistência um pouco menor do que a área do útero que nunca foi cortada, digamos assim. Um trabalho de parto posterior a mais de uma corte no mesmo lugar, ele sobrecarrega essa cicatriz e aumenta o risco de rotura uterina, que é o quê? Aquela mulher estar em trabalho de parto, vinha aquela contração vigorosa, aquela parte do útero que já é uma cicatriz não resistir e acabar se rompendo. Não é raro os casos de bebês encontrados no lixo, abandonados em porta de igreja, em casas avulsas. Tem muitos exemplos que viraram notícia aqui em Goiânia, em Goiás, no Brasil inteiro. E é uma prática reprovável, né, mas que ainda existe e talvez por falta de informação. Então eu queria que vocês, que são médicos, explicassem para quem está assistindo qual que é o procedimento ou a conduta a ser adotada por aquela mãe que durante a gravidez ou após a gravidez, ela decidiu que ela não quer aquele filho, mas não sabe o que faz com ele. Então expliquem qual que é a orientação para se fazer nesse tipo de contexto. Todas as maternidades, independente de elas serem particulares ou públicas, elas contam com o serviço de assistente social. Então, quando aquela gravidez é indesejada, a mãe dá à luz a uma maternidade, às vezes até um receio que a mãe não quer a criança, ela não quer sequer ter uma aproximação do serviço de saúde, né? Porque ela pode acreditar que podem obrigá-la a ter o vínculo. Então, se a mãe não deseja a criação da criança, ela pode reportar esse desejo para a assistente social do serviço onde ela deu à luz e que ela vai encaminhar essa criança para os trâmites legais, procedimento de adoção. Bom, eu vou falar de uma palavra que tem se utilizado muito, que é o parto humanizado. E eu queria que vocês falassem um pouco dos pós e o contra de cada situação. Parto humanizado, né? Tanto também o parto normal quanto a cesárea. Então, hoje em dia se confunde muito esse termo parto humanizado com parto vaginal a qualquer custo, parto domiciliar, né? Considera a humanização do parto todas as vias de parto, independente dele ser operatório ou não, em que o protagonismo, a vontade da mulher é respeitada. O que acontece? Hoje em dia existe um movimento de renascimento do parto normal, né, da redescoberta do parto normal, em que muitas mulheres optam por vivenciar esse momento, assim, em seu protagonismo mesmo feminino, aquele ato de parir, né? É importante a gente falar que por mais que o parto ele seja um acontecimento fisiológico, ele inclui alguns riscos. A morbimortalidade de mulheres jovens, ela está em grande parte relacionada a esse período gravídico puerperal.
Então, por mais que ele seja, até o nome, né, um parto normal, é muito importante que ele seja sempre bem assistido, porque mesmo que ele não precise de nenhuma intervenção, seja de medicação, seja de qualquer intervenção do profissional de saúde, e não existe nenhum preditor de que aquele parto vai ocorrer sem nenhuma intercorrência. Qual que é a coisa que mais afasta a mulher do parto normal? Medo da dor. Então, assim, o parto operatório, é importante a gente ressaltar que ele é uma cirurgia de médio porte. Então, a gente vai ter toda aquela recuperação pós-cirúrgica e um momento em que, às vezes, a mãe é exigida porque ela tem que amamentar, ela tem que dar cuidados com o recém-nascido e, queira ou não, ela é uma paciente pós-cirúrgica. Porém, por ser um procedimento indolor, ele conta com seus desconfortos e tal, mas talvez ele seja muito mais sedutor por essa questão, né? Então, em relação ao parto normal, as vantagens dele, o tempo de recuperação é melhor, a recuperação pós-parto normal é melhor, o índice de sangramento também é menor. A gente tem uma estimativa que num parto cesariano a gente tem o dobro de perda sanguínea do que tem em um parto normal. Agora, o parto operatório, ele tem, além dessa questão de ser indolor, ele tem também as questões de conveniência, né? Que as mães gostam de agendar o parto, ó, tal dia, não quero ficar esperando, vai que demora. A ansiedade também é um grande inimigo do parto normal. Do nascimento da criança até o primeiro ou segundo ano de vida, aquele bebezinho fofinho, quais são os cuidados que a gente tem que ter do ponto de vista de vacina, de exposição, de alimentação, para que o bebê tenha esse primeiro desenvolvimento regular, tudo certo? Então, assim que nasce um bebê, né, a gente sempre se preocupa com essa questão do calendário vacinal. Existe um calendário vacinal preconizado pelo Ministério da Saúde, ele dá cobertura ampla no SUS para que qualquer pessoa possa ter acesso. Existem algumas vacinas que ainda não são oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, são vacinas complementares, às vezes que tem uma expansão maior, uma vacina contra tais vírus, mas a da rede particular pega mais não sei quantos subtipos, enfim. De uma maneira geral, o nosso calendário vacinal ele é bem completo. Em relação a essa questão de alimentação, de época de ir para a escolinha, para a creche, né? Isso tudo deve ser avaliado de casal para casal, porque por mais que eu fale assim, olha, o ideal é isso, às vezes o ideal não se adequa à sua realidade. Às vezes a sua esposa precisa voltar a trabalhar um pouco antes, né? Às vezes não tem como ter aquela isolamento ideal do bebê. Muito importante para nós aqui, que estamos falando agora nessa época de epidemia, para um possível pai, nas visitas que tem que ser feitas para o recém-nascido, gente, o contato deve ser o mínimo possível, porque eles ainda têm um sistema imunológico muito pouco desenvolvido. Bom, Goiás ficou nacionalmente conhecido como troca de bebês. Tivemos uma situação agora há pouco tempo em Trindade. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para os pais que estão chegando agora, para ficar mais tranquilo, nos dias de hoje, quais as situações para não acontecer isso dentro de um hospital? A mãe sempre tem direito a um acompanhante do parto, independente se é na rede privada ou no SUS. Assim que a mãe entra na sala de parto, ela recebe, é mostrado para ela aquelas pulseirinhas igual de camarote, que só tira se você cortar, com o nome dela, nome da mãe, fulana de tal, e a pulseirinha que vai ser colocada no bebê, RN de fulana de tal. Assim que o neném nasce, o pediatra que dá os primeiros cuidados coloca essa pulseirinha no pezinho do bebê e essa pulseirinha só vai ser tirada na saída da maternidade. Grande parte das maternidades ainda tem essa conferência na hora de sair para ver se você realmente está levando o seu neném. Mas na hora que ele nasceu, ele recebe essa pulseirinha de camarote que não sai facilmente, geralmente no pezinho, até quando a mãe e o bebê recebem alta. Então agora, para a gente encerrar nosso programa de uma forma tradicional, vocês serão um time, eu e o Clécio seremos o outro time, é um desafio de verdadeiro ou falso, com 7 questões. Se no final dessas 7 questões vocês errarem mais do que acertarem, vão ter que pagar uma prenda para nós. Já vou adiantar qual que vai ser a prenda, um ano de consultoria gratuita na área de vocês para nós aí. Se errarem, agora se acertarem mais, a nossa prenda a gente vai pagar, qual que vai ser, a gente vai fazer um post no nosso Instagram admitindo que a gente perdeu o desafio para vocês e só, é bem proporcional, tá bom? Na novela O Clone, os gêmeos clonados se chamavam Lucas e Diogo. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Verdadeiro. Já vi que é noveleira, viu? 1-0 para vocês. Dolly é o nome do primeiro animal clonado na humanidade. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Isso é falso, né? É verdadeiro. Júnior é um filme
que conta a história de um homem que engravidou. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Verdadeiro, Arnold Schwarzenegger. Verdade. Paulinho é o nome do bebê que foi furtado em uma maternidade aqui de Goiânia e se tornou um caso de polícia conhecido nacionalmente. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Falso, né? Pedrinho, justamente. O comediante Paulo Gustavo se tornou pai de 2 gêmeas de barriga de aluguel. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Verdadeiro. Falso. Karina Bach é uma famosa que recorreu à fertilização in vitro para ter uma gravidez bem-sucedida. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Isso é verdadeiríssimo. Verdadeiro? Certa resposta. Angelina Jolie possui 6 filhos, sendo 4 adotivos. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Não, ela tem 3 biológicos. Se são 6, é falso. É falso. Olha, esse programa Conteúdo, ele não andou, ele voou. Tanta coisa rica e eu sou um dos candidatos que está preparado para essa nova etapa de vida. Aprendeu muito. Com certeza. Muito, mas tem muita coisa ainda que me espera nessa nova etapa de paternidade. Eu quero agradecer demais ao Walter, à Juliana, que estiveram aqui conosco hoje e trouxeram tantas informações riquíssimas sobre esse mundo, sobre o futuro da nossa espécie, que é a procriação, não é verdade? É verdade. Muita dica legal para você que já é pai, para você que está pensando em ser pai. Tiramos todas as dúvidas para você. Espero que você tenha gostado deste programa de hoje. E claro, gente, o programa da semana que vem vai ser muito melhor e é cada vez melhorando mais o programa Conteúdo. Papai e mamãe, tá aí o nosso presente para vocês, informação de qualidade. E tem mais um detalhe, para você que perdeu ou assistiu em partes desse programa, tem muita coisa na internet sobre esse programa e sobre os outros também. O Clécio vai passar para nós todos os nossos contatos virtuais para que você possa nos acompanhar na internet. Então, para você que curtiu o programa de hoje, está aqui, ó, o programa Conteúdo, é o nosso canal do YouTube. Você vai poder acompanhar muitas outras entrevistas, tá tudo lá para você. Temos também a nossa fanpage, Programa Conteúdo GO, tá aqui embaixo, e também o nosso Instagram, Programa Conteúdo. Vai ser muito bom estar pertinho de você nas nossas redes sociais. E a gente volta na semana que vem com mais um programa Conteúdo para você.